Será que esse peso que você carrega nas costas não é culpa? Não estou te acusando de ter cometido nada de grave. O que eu estou dizendo é que às vezes a gente carrega uma culpa que nem é nossa. E às vezes a gente se culpa por algo, se culpa por não ter conquistado algo, se culpa por não ter feito algo, por ter feito algo, se culpa por algo que não há necessidade de se culpar, mas a gente se coloca no lugar de culpado e carrega essa culpa na vida. E o que a gente aprendeu sobre culpados? Que eles precisam ser castigados. Quando eu me coloco numa posição de culpado, o que eu faço diariamente comigo? Eu me castigo, eu me condeno. Não diretamente, não fico me apontando como o grande culpado que mereço o castigo. Não, isso é inconsciente. O que significa isso? Que eu acabo criando situações na vida ou atraindo situações, vou usar a palavra atraindo, vou usar a palavra manifestando, situações na vida que me condenam, situações que me colocam no estado de menos-valia. É isso que a gente faz quando a gente se sente culpado. Hoje é o 6º dia de autocura com o TFT e a gente vai curar essa culpa. Quando a gente alivia, quando a gente limpa dentro da gente o sentimento de autoculpa, a gente aprende a limpar também as acusações ao outro. Isso significa que se eu me perdoo, é muito fácil eu perdoar o outro também. Mas a gente não vai trabalhar esse perdão ao outro, apesar de que você pode usar a sequência que a gente vai usar para o auto-perdão para perdoar outra pessoa. Mas quando a gente limpa em nós, a gente se sente tão leve que a gente já não culpa o outro por nada. A gente assume uma autorresponsabilidade, veja, não é culpa, é autorresponsabilidade sobre a nossa vida. E o outro já não tem mais tanta importância na dor que a gente carrega. A gente está falando de TFT, terapia do campo do pensamento, uma acupuntura sem agulhas, onde a gente usa a pontinha dos dedos para fazer tappings em pontos estratégicos do nosso corpo. E a gente vai fazer isso agora. Bora? Primeira coisa, eu te peço que identifique a situação ao qual tu te colocas como culpado. Aquela situação em que tu fica, ai meu Deus, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter dito isso, por que eu não fiz mais, por que eu não construí mais? Então eu quero que tu tragas essa situação, que tu desenhes essa situação na tua frente e coloques como uma imagem. E nesse exato momento tu vais medir dentro do teu coração que tamanho é essa culpa, de 0 a 10, em que 0 é zero culpa e 10 é o ápice do sentimento de culpa. Anota. Vamos começar então? Vou tirar meu óculos porque vou usar meridianos dessa área também. Pensa, respira. Fica com a imagem na tua frente, a imagem que tu trouxestes como símbolo do teu sentimento de culpa. Já sabes o tamanho que tu estás sentindo dessa culpa e vamos começar aqui. Só que nessa sequência a gente vai usar algumas palavras. Isso não significa que eu tenha que falar, eu posso só pensar nelas e tá tudo bem. Lado da mão, estou liberando e removendo todos os bloqueios, todas as crenças para superar essa culpa por isso. Abaixo do nariz, estou liberando e removendo todos os bloqueios e todas as crenças para superar essa culpa por isso. Queixo. Estou liberando e removendo todos os bloqueios e todas as crenças para superar essa culpa por isso. Respira. Início da sobrancelha. Eu me perdoo por isso, por ter feito isso, por não ter feito isso, por ter provocado isso, por não ter agido nessa situação, por não fazer demais por mim nessa situação. Enfim, você vai criar a frase que mais te identifica nessa situação. Abaixo do olho, eu me perdoo por isso. Axila, 10 centímetros abaixo da axila, na linha do mamilo, eu me perdoo por isso. Clavícula, aqui no Vzinho, desce 2 dedinhos para baixo, 2 para o lado, bate aqui, eu me perdoo por isso. Dedo mínimo, na pontinha do dedo mínimo, eu me perdoo por isso. Clavícula, eu me perdoo por isso. Dedo indicador, eu me perdoo por isso. Clavícula, eu me perdoo por isso. Lado do olho, eu me perdoo por isso. Clavícula, eu me perdoo por isso. Abaixo do nariz,
Eu me perdoo por isso. Queixo. Eu me perdoo por isso. Clavícula. Eu me perdoo por isso. Respira. Solta. Esse é um vídeo mais longo, porque é uma sequência completa. Respira. Agora vamos estimular o ponto gama entre os tendões do dedo mínimo e do dedo anelar. Bate aqui. Fazer movimentos de olhos, contar de 1 até 5, cantarolar para ativar a mente criativa, para equilibrar o lado direito e o lado esquerdo do cérebro e para ativar a mente cognitiva. Respira, fecha o olho, abre o olho, olha para a diagonal para baixo para um lado, para a diagonal para baixo para o outro lado, dá um giro no olho, chão, parede, teto, parede, chão, para o outro lado, chão, parede, teto, parede, chão, respira, conta. Cantarola, parabéns a você. Conta de 1 até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cantarola novamente. Respira. A culpa é algo que eu conheço muita gente que ainda carrega. Vamos soltar isso. Respira, vem para o início da sobrancelha e a gente vai mudar a frase no seguinte sentido. Estou perdoada por isso, por não ter feito isso, por ter feito isso, por ter contribuído para isso, por ter sido covarde, por ter sido exagerada, por não ter pensado antes. A frase que mais identifica o seu lugar da culpa. Abaixo do olho, eu me perdoo por isso. Axila, eu me perdoo por isso. Clavícula, eu me perdoo por isso. Dedo mínimo, aqui na pontinha, eu me perdoo por isso. Clavícula, eu me perdoo por isso. Dedo indicador, eu me perdoo por isso. Clavícula, eu me perdoo por isso. Lado do olho, eu me perdoo por isso. Clavícula, eu me perdoo por isso. Abaixo do nariz, eu me perdoo por isso. Queixo, eu me perdoo por isso. Clavícula, eu me perdoo por isso. Respira. Solta. De 0 a 10. Quanto está esse sentimento de culpa em relação a essa situação? Se baixou, faz mais até zerar. Se não baixou nada, é porque existe algo bem específico que precisa ser trabalhado, mas não é o assunto desse vídeo. Eu sou Michelle Malcher e estou aqui para te ajudar com a dor emocional e com a ansiedade.